Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar um pouco sobre a cegueira espiritual e o discernimento de demônios. Será que a gente pode ser enganado seguindo a Jesus e receber um sonho de Satanás ou uma revelação de um demônio? Será que isso pode acontecer? Será que um pregador pode estar pregando o evangelho e de repente ser usado por Satanás, um demônio, inspirá-lo e trazer uma profecia de Satanás? Será que isso é possível? Eu quero dizer que, infelizmente, sim, e acontece muito. O Satanás tem usado pessoas. Ele usa de várias maneiras. Satanás engana os pregadores, colocando na cabeça deles uma ideia. Satanás tem acesso a nós, a todos nós. A Bíblia nos diz que Satanás anda em nosso derredor. O diabo é o lançador de confusão, anda em nosso derredor sugerindo coisas. Ele não para de sugerir, até em sonhos, sugerir na cabeça de líderes ideias extravagantes para ele ser o tal, ser engrandecido, endeusado. Satanás coloca doutrinas estranhas na cabeça de líderes e muitos, seguindo essa inspiração que não é de Deus, profetizam do diabo para a igreja. Por exemplo, Deus está dizendo que é uma época de crise, que é para o povo de Deus buscar o Senhor no Brasil, que pela multiplicação do pecado, há necessidade de um quebrantamento, de um avivamento, e que o povo de Deus tem que orar, chorar e se humilhar. Aí vem Satanás e diz: nada disso, rapaz. Pega os textos da Bíblia que falam de vitória, de bênção, de prosperidade. Por que você vai pregar essas coisas tristes aí, desanimadoras? É melhor você pregar algo positivo, que traga esperança. Então, você tem base na Bíblia, é só você buscar os textos da Bíblia que falam de coisas boas. Profetiza que 2018 vai ser o ano da esperança, de alegria, da vitória. E muita gente vai querer ouvir essa palavra, e você vai ser o grande pregador dessa mensagem de otimismo. Para que você vai ficar pregando pecado, conserto, tristeza, profecias, destruição e crise? Não fale de crise na igreja, não. Profetize coisas boas. Isaías 30:10, profetize ilusões, profetize sonhos maravilhosos. Pode até não se concretizar, mas as pessoas vão gostar. E depois de mais algum tempo você invente outra profecia. Bom, Satanás coloca coisas assim na cabeça de líderes e eles saem pregando por aí, na internet e na televisão, e muita gente sai atrás deles gostando dessa mensagem. Isso é possível, acontece, e eu diria que a maioria das profecias no meio pentecostal são profetadas, são profecias da carne e algumas delas inspiradas por Satanás. Eu quero trazer na Bíblia um exemplo, quando no capítulo 8 de João, Jesus estava dizendo que ele era a luz do mundo. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E estava falando essas coisas, os judeus não gostaram, porque Jesus não estava de acordo com a doutrina deles e discutiram com Jesus. Eles não reconheceram Jesus, não tiveram o discernimento espiritual correto e chegaram a dizer que Jesus tinha demônio. Jesus disse: vocês é que são do diabo, que é o pai da mentira, porque ele, quando profere a mentira, fala do que lhe é próprio. Ele é mentiroso e pai da mentira. E vocês é que são filhos do diabo. Não, nós somos pregadores do evangelho, nós somos de Deus, nós somos da verdadeira religião e temos a verdadeira doutrina. Por que você fala isso? Você que é do diabo, você que tem demônio. Jesus disse: eu sou de Deus, se vocês fossem de Deus, vocês me ouviriam, mas agora eu digo que vocês não são de Deus.
Nós não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio. Nós temos a doutrina verdadeira e você vem dizer que nós temos demônio. Você que tem demônio. Nós já assistimos isso aí na televisão do Brasil, Valdemiro Santiago e Edir Macedo, um dizendo que o outro tinha demônio. Isso não é novo. Lá no passado, Jesus com aqueles judeus discutindo. Os judeus não viram Jesus, não reconheceram Jesus e julgaram Jesus como alguém sendo usado por um demônio. E mais adiante a conversa prosseguia, eles disseram: agora nós estamos certos, seguros de que você tem demônio. Estou lendo João 8,52, citando passagens aqui do capítulo 8 de João. Eles pegaram pedras para atirarem Jesus e queriam apedrejar a Jesus, porque Jesus tinha demônio. Por que isso? Na doutrina deles, Jesus não cabia. Jesus estava fazendo coisas diferentes, pregando coisas diferentes do que eles pregavam. Como eles se tinham como certos, tinham a verdadeira doutrina, quem estivesse em desacordo estava errado. E no caso, Jesus se levantando contra eles, era certo e garantido que Jesus tinha demônio. É possível isso hoje, a gente dizer que um outro líder tem demônio? Isso está aos montes acontecendo no meio evangélico. Agora, por que acontece isto? O capítulo seguinte, o 9 de João, mostra que Jesus curou um cego de nascença. E depois, aquele cego foi discutir com os judeus. E os judeus disseram: você nasceu cego e está querendo ensinar para nós? Na ideia deles, na doutrina deles, ter nascido cego significava uma maldição, é que ele não prestava, era uma pessoa ruim. E no entendimento de Jesus, não, nada daquilo. Os discípulos perguntaram: mestre, essa cegueira dele é resultado do pecado de seus pais ou ele mesmo que pecou? Jesus disse: neste caso, nem eles, nem os pais, nem ele. Ninguém pecou, foi para que se manifestem nele as obras de Deus. E curou. E aquele ex-cego começou a discutir, mas mesmo vendo curado com um corpo perfeito, os judeus botavam culpa nele. Bom, você agora está vendo, mas você nasceu cego, então você já foi amaldiçoado desde o ventre materno. A ideia deles era assim. E o capítulo termina de uma forma muito interessante, eles apertando com o cego: como foi que você viu? O que aconteceu? Ele disse: eu estou dizendo a verdade, eu já falei, vocês estão querendo ser discípulos de Jesus também. E discípulo desse homem, discípulo dele és tu, nós somos discípulos de Moisés. Bom, e Jesus, eles perguntaram a Jesus: mas nós somos cegos também? Bom, se vocês fossem cegos, humildes, reconhecendo, vocês não teriam pecado, mas agora, pela soberba, achando que são os tais que têm a reta doutrina e julgando os outros, então isso prova que vocês estão cegos. O meio evangélico hoje está cheio de teólogos cegos. Eles conhecem muito de teologia, a compreensão objetiva, mas eles não têm vida santa com Deus, não têm intimidade com Deus, não têm discernimento espiritual. Eles coam o mosquito doutrinariamente e engolem o camelo, que é o amor, a prática do amor para com as pessoas. Eu vejo muitos líderes que pregam a sua doutrina, a sua denominação, engrandecem a denominação e o seu ministério, e eles são cegos para não enxergar a noiva de Jesus. Eles não veem Jesus nos outros irmãos, eles não veem Deus operando nas outras igrejas, eles não se alegram com o que Deus está fazendo nas outras igrejas. Eles são guias cegos, só enxergam a sua doutrina, a sua igreja, a sua denominação, o engrandecimento do seu ministério. Eles são cegos e estão julgando os outros e condenando que são filhos
de Deus, eles estão condenando, são cegos espiritualmente, achando que estão vendo. Eles são cegos espiritualmente, sem discernimento, achando que são os donos da verdade. Eu fico triste com essa onda que a gente vê na internet de críticas aos outros, sem compaixão, sem nada, pelo critério deles, pelo entendimento deles, os outros estão todos errados. E no entender de Jesus, eles é que são cegos por falta de amor, por falta de discernimento espiritual, e porque eles não estão vendo a noiva de Jesus, não estão vendo Jesus nos outros, irmãos. Feliz daquele que estende a mão, aquele que pratica a unidade da igreja, aquele que chora pela unidade da igreja, aquele que clama pela noiva de Jesus. Mas são poucos. Então eu queria dizer para você que, como aconteceu em João no capítulo 8 e depois no capítulo 9, continua, esta cegueira espiritual existe em nossos dias. Um pregador cheio de pompa, com a igreja cheia, ele pregando de si, falando grandezas, ele pode estar totalmente cego, com a vida em pecado, e quando ele começa a profetizar, pode estar profetizando do diabo, pela carne, influenciado por Satanás. Então Satanás age de várias maneiras. Ele sugere ideias na cabeça da pessoa, ele inspira pensamentos, e ele pode até, quando há brecha de algum pecado, entrar dentro da pessoa e usar a boca da pessoa. Eu já vi isso acontecer no meio evangélico. Pregadores, líderes, obreiros, pastores, falando, e Deus me deu o discernimento que eles estavam sendo usados por Satanás naquela hora ali. Tudo isso acontece. E quando ora, então, quando profetizam, quando recebem revelações, tem muita mistura, muita intromissão de demônios, pelo que se torna extremamente necessário o dom espiritual do discernimento de espíritos. Alguém pode estar pregando uma doutrina maravilhosa, consagrada, antiga, está sendo usado por Satanás ali naquele momento. A aplicação do que ele prega, ele cita a Bíblia, mas a aplicação do que ele prega para a finalidade que ele destina, aquilo é uma intromissão de Satanás. E quando ele faz afirmações, denunciando os outros, denegrindo a imagem dos outros, ele está sendo usado por Satanás para acusar os outros, de forma que um bom pregador com boa base bíblica, cheio de teologia, pode estar sendo usado por Satanás. Como aqueles judeus que eram escribas, eram exímios no conhecimento da lei, condenaram o próprio Jesus que estava no meio deles. Eles disseram que Jesus tinha demônio. Só para você ter ideia de como um pregador, um líder pode ser enganado. Todos os cristãos podem ser enganados. Por isso, o apóstolo Paulo disse: eu temo por vocês que, assim como Satanás enganou a Eva, vocês também sejam enganados. Isso está em 2 Coríntios, no capítulo 11. Enganados como? Quando o cristão faz da glória do ministério dele o primeiro lugar. Quando ele se afasta da simplicidade do evangelho, começa a se sofisticar. Quando ele começa a se enriquecer com o evangelho, ele já se afastou da simplicidade do evangelho, está sendo enganado, segundo o apóstolo Paulo, por Satanás. Grandes líderes evangélicos estão sendo enganados por Satanás. É triste isso, mas é bom a gente anotar: qualquer pessoa que está em pé pode cair. Qualquer líder, principalmente se ele se fizer grande, pode ser usado por Satanás. Aliás, é o que tem acontecido. E alguns deles se apostatam completamente e criam uma seita totalmente longe do corpo de Cristo, porque eles se engrandecem tanto, se afastam da simplicidade,
por obedecerem a ensinos de demônios, inspirados por Satanás, enganados pelo inimigo, segundo o apóstolo Paulo, eles acabam sendo usados pelo inimigo e enganando muita gente também quando fogem da simplicidade do evangelho. Portanto, essa palavra é um alerta para você não se acomodar, você não confiar em qualquer palavra, não aceitar qualquer profecia, nem qualquer pregação. Tem que conferir com a Bíblia e com o Espírito Santo de Deus. Cuidado, só conferir com a Bíblia num fundamentalismo evangélico, porque isso pode trazer engano. Mas você tem que conferir com o Espírito de Deus e com o fruto daquela palavra. Tem que haver algum resultado positivo, de amor, de edificação, de unidade do povo de Deus. Uma palavra muito bonita que causa divisão, provavelmente não é de Deus. Uma palavra muito certeira, doutrinária, que traz desânimo e acusação, pode não ser de Deus. E assim por diante. Analise isto, esteja precavido quanto ao que você ouve, vê e recebe na internet, para não ser enganado, porque Satanás está enganando a muita gente. Aí o apóstolo Paulo diz, cuidado, para você não ser enganado também.